dia a todos. Mais um vídeo diário para o canal Caminho, no diário de motocicleta. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa. Ela não pode ficar esperando as coisas caírem do céu, né? Ela tem que se movimentar. E a Bíblia lida com isso de uma forma bem clara, que Deus, quando ele chama alguém, ou que ele vai revelar algo para alguém, ele não revela para quem está parado, para quem está ocioso, ou pessoas que tendem a ser dessa forma. Aí a base disso que eu vou usar vai ser sobre Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Lá vai começando a contar a história de Gideão. E naquele período Israel está passando um momento muito difícil, que eles estão tipo como fosse sitiados pelos seus inimigos, né? E os que estão em volta deles começam a abusar assim de tudo que eles produzem, tudo que eles fazem. Eles vão lá e saqueiam. E Israel começa a perder o ânimo de produzir, de fazer. E Gideão é um cara que pelo que demonstra ali, é um cara que é meio persistente nas coisas, né? Porque quando você vai pegar o trigo, vai tirar o fruto do trigo, então você pega um campo bem grande, põe o trigo embaixo, né? Que nem café, você tem um campo bem grande para poder tirar a casca do café lá, para preparar ele para ser torrado, né? E assim o trigo também, você precisa de um lugar bem grande para poder bater, para poder tirar a semente do trigo. E como ele estava querendo evitar de mostrar que ele estava colhendo, que ele estava retirando o fruto do trigo, então ele vai fazer isso em outro lugar, num lugar bem menor, que era chamado Lagar do Vinho, aqueles que nem a gente vê lá no sul, né? Aquele lugar redondo que as pessoas pisam no vinho, na uva, para tirar o vinho. Então ele vai para um lugar desse para poder fazer sua colheita, para poder tirar o trigo, para você ter a farinha do trigo. Então ele se encontra naquele momento, naquele lugar, trabalhando ali. E foi, por causa, eu acho que acredito que seja dessa persistência, né? Porque é isso que o anjo fala para ele. Fala assim, homem, né, corajoso, né? Então ele chega assim, chama ele pelo nome e fala que através dele ele vai fazer uma grande obra em Israel e ele tinha que ser o precursor disso. E Israel, eu acho que por causa do que eles estão vivendo, mas o mais profundo mesmo é que Israel começa a adorar outros deuses e perde um pouquinho o seu propósito, perde um pouquinho a sua unção. E Deus está um pouco distante de Israel, mas Deus tem um propósito de voltar, trazer Israel de volta, mas para isso ele precisa de alguém que tenha coragem para fazer isso. Então Gideão foi chamado para isso. E quando o anjo aparece para ele, Gideão, ele ainda fala que ele é o menor de sua casa, né? Que a voz dele não é tão ativa em meio do povo. Mas Deus fala assim, não, mas eu escolhi você. E por ver ele como uma pessoa corajosa, pessoa que trabalhava. E Gideão dá uma questionada, mas mesmo assim o anjo chega para ele e fala assim, não, você vai, pronto, faz, não precisa falar muito. Uma coisa assim, né, se Deus quisesse muito a opinião do homem, ele teria feito o homem no primeiro dia, não no penúltimo dia, né, porque no sétimo ele descansou. Então ele fez o homem já no final de toda a criação. Então Deus sabe o que precisa ser feito, Deus sabe o que quer fazer, e Deus sabe o que é melhor para fazer. Gideão ainda tem que dar uma questionada, ele corta o assunto por Gideão e manda Gideão fazer o que tem que fazer. E Gideão vai lá e faz o que precisa ser feito. E Israel começa a ser reestruturado para isso. O que eu quero trazer com essa história? Que Deus não vai lidar com a pessoa que está parada, né? Como eu já falei com você. Se você quer ter o favor de Deus na sua vida, você precisa se movimentar.
Você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. E assim estava Gideão. E não só isso, né? Você tem que estar no favor de Deus, tem que fazer a vontade dele, tem que cumprir os mandamentos dele, porque é isso que ele deixa lá na Bíblia, né? Quando ele fala assim, no Apocalipse, né? Aqueles que guardaram o testemunho de Cristo e meus mandamentos, né? Então, quando Deus chega para ele e fala assim, você vai derrubar os postes ídolos, você vai trazer Israel de volta, né? Você vai reestruturar Israel de novo. E ele percebe que a voz de Deus, ele não titubeia, ele realmente ele vai e faz o que precisa ser feito. Então, quando uma pessoa tenta reestruturar as coisas, primeiro ela tem que tentar entrar no favor de Deus. E para isso ele deixou certas orientações, né? De como você ser, como você tem que proceder. Então Deus não lida com preguiçosos, Deus não lida com quem desrespeita, Deus não lida com quem não tem honra, né? Ele deixou várias orientações sobre condutas e caráter da pessoa, ou aquelas pessoas que querem seguir. E Gideão se encontrava nesse perfil. E ele era persistente, como todos na Bíblia foram, né? Aqueles dos 12 espias, 2 eram persistentes, 2 falaram, não, a gente derruba, a gente consegue. Josué e Caleb, e o que é engraçado de Caleb é que ele chega no finalzinho e fala assim, não, mesmo que ele já mais idoso, ele fala, não, eu ainda tenho força para tomar isso aqui, para conquistar. Então, uma pessoa que, quando ele sabe que ele está no favor de Deus, mesmo numa certa idade, ele sabe que Deus vai estar por ele, que Deus vai lutar por ele. E não importa a idade que ele tiver, não importa o quanto o seu corpo já está desgastado, porque ele sabe que se ele estiver no favor de Deus, nada disso importa. E foi assim com Abraão. Abraão já foi ter um filho, já numa idade, já estava velho. E ele fala isso para Deus. Eu já me encontro uma idade avançada, né? Meu corpo não é mais capaz de produzir fruto. Mas ele falou assim, não, o que eu estou falando vai ser assim. Então, Paulo, você pode ver Paulo também, que é um cara que sempre estava trabalhando. E ele não falou assim, eu nunca fui pesado a ninguém. E andava com Deus. José também. José, apesar de ele ter uma revelação novinha, mas ele foi um cara que com uma revelação só, ele se manteve íntegro, manteve direcionado, manteve focado, porque ele entendia que o que ele tinha recebido vinha da parte de Deus. E é com essa mensagem que eu trago para você hoje, que se você quer entrar no favor de Deus, primeiro você tem que arregaçar as mangas, tem que ir para cima, tem que estar disposto a recomeçar, tem que estar disposto a iniciar do zero, a dar um novo foco, uma nova guinada na sua vida, uma nova direcionada. Porque se Deus ele direcionar você para um novo caminho, que não tem nada a ver com aquilo que você já fazia, porque ele sabe que ali vai ser melhor para você. E você vai dizer, pô, mas como é que eu sei que Deus está comigo? Faz o que ele te pede. Entra na vontade dele. Seja aquilo que ele quer que você seja. Seja um cristão de verdade, tenha a capa de um cristão. Que as pessoas vejam você sem você falar que você é um cristão. Aí você vai saber que você está de acordo com aquilo que ele quer que você seja. E espera, que ele vai te dar uma direção. Ele vai te orientar no que você precisa fazer. E esteja com a cabeça voltada que se ele te pedir para começar do zero em qualquer outra coisa, começa do zero, porque ele sabe o que é melhor para você. Não insista naquilo que está dando errado, só se ele te mandar insistir. Mas se ele te falar para recomeçar, recomece. Com toda a sua força, com todo o seu ânimo, da mesma forma quando você começou nessa atividade que você já fazia antes. Esteja preparado para o novo de Deus. Mas para isso você precisa entrar na vontade dele. Tá? Um bom dia a todos. Mais um Diário de Motocicleta no canal O Caminho. Ontem eu não gravei, dias de chuva eu não gravo, porque tem que ter um pouco mais de atenção no que você está fazendo. A moto em si ela fica um pouco mais estável na água. Então, aí tal, porque eu não gravei antes, tá? Porque estava chovendo muito. E um bom dia para vocês, e um bom dia para aqueles que já me acompanham há muito tempo. E vamos que vamos.